Fala pessoal, beleza? Terça-feira, tá? Vamos para mais um fechamento de mercado, dia 23/8, e algumas possibilidades de leitura para amanhã, beleza pessoal? Índice dólar. Começando aqui pelo diário, pessoal, hoje, né? Tanto hoje quanto ontem, né? Nosso índice, né, tá descolado, né, dos índices americanos. Até então os dois subiram juntos, né, praticamente em canais estreitos de alta, tá? Sem muitos pullbacks, né, sem grandes movimentações, né, de retorno à média, tá? Sem pullbacks realmente. E hoje, né, tivemos uma movimentação aqui praticamente de livro, né, a gente conversar ali pelo M5, tá? Algumas movimentações do preço realmente extremamente interessantes, tá? Hoje voltamos, né, aqui acima da MM200, tá? E com um bom fechamento, né, um fechamento próximo da sua máxima ali, ganhando até uma certa impulsão aqui na MM9, tá? Temos o que, pessoal, aqui de alvo ainda, né? Para cima, né? No fechamento do semanal, né? A gente ficou com aquela ideia, né? Que o semanal poderia, tá? Nos deixar o quê? Uma barra vermelha ignorada, né? Uma RBI, tá? Um padrão de continuidade, tá? Então, ainda é uma possibilidade, né? Do preço vir aqui, testar esse topo duplo, certo? E, né? O terceiro alvo, tá? Esse pivô rompido aqui, tá? Em 118.544, beleza? Então a gente dá até uma olhadinha aqui no semanal, só para desencargo de consciência, né? O que a gente havia conversado, né? Que o preço, né, estava ainda aqui, né, na região do terço superior da barra anterior, tá? Dessa movimentação, então ele não demonstrou tanta pressão dos vendidos, tá? E essa barra aqui, né, caso ela consiga romper essa máxima, né, isso ativaria, né, uma barra vermelha ignorada, uma RBI, tá? Uma continuidade, certo? E daria continuidade também, né, na ideia de canal estreito, né, que você tem visto aqui uma, duas, três, quatro boas barras, né, de movimentação de alta. Aqui um pullback, né, e, né, possibilidade de continuidade, né, de dar esses alvos, de testar em 1.200, de testar o topo duplo. Beleza, pessoal? Então, diário aqui, tá? Aí a gente vem aqui para o M60, né, para a gente bater um papo mais próximo aqui da nossa realidade, tá? Nossa bússola, certo? E o dia de hoje, pessoal, o preço abre, né, aqui no M60, né, fazendo análise entre os tempos, ele abre exatamente, pessoal, em cima da MM20, tá? O preço vem, né, tinha deixado alguns gaps abertos, né, conforme a postagem está lá no Instagram, né, a gente deixou, né, algumas possibilidades, né, caso o preço viesse acima, né, uma das possibilidades seria que ele viesse, né, fechar os gaps, certo? A gente tinha algumas marcações aqui, né, tá? Certo? Tinha essa outra marcação aqui, né? Tá? Que a gente notava que, né, o fechamento do dia anterior, né, foi, né, um triângulo, né, pessoal? Um modo rompimento, beleza? Tá? Então, o dia de hoje abre num gap, né? Abriu acima, tá? Das médias. Só que ele não teve uma continuação imediata, tá? Ele abre exatamente em cima da MM20, né? Como o preço está vindo abaixo, né, das médias, e era o primeiro momento que ele testa essa região, né, acabou gerando, né, uma boa pressão de venda, tá? Então ele abre num gap de alta, interesse comprador, volta até a MM9, né, encontra a MM9, assim como encontra essa região aqui, tá, de troca de polaridade, e, né, a barra seguinte, né, vocês conseguem observar essa barra fantástica aqui, tá? Deixou o gatilho de compra aqui, certo? Virou Spike and Channel, né? A gente vai ver isso daqui um pouco melhor ali nos 5 minutos, tá? Que é impulso, né? Canal estreito, tá? E depois canal amplo, certo? E aqui no M60, pessoal, o que a gente vê? A gente vê um canal estreito, né? A gente vê o impulso e o canal estreito ainda, né? A gente vê barras de alta, duas barras de baixa, né? Logo em seguida retomadas, tá? Pela movimentação, né? Entrada em canal estreito, né? Até mesmo abaixo de barras, tá? Quando você identifica a pressão, tá? De maneira correta. Beleza, pessoal? Então, vamos aqui
aos 5 minutos, né, que hoje foi um dia realmente de livro, tá? Gap de alta, né, o preço abre aqui, né, certo? Acima da MM200, então o preço abre praticamente um Fab 4, né? O que faltou, né, para esse Fab 4 ter continuidade imediata, né? Faltou, né, a gente ter um fechamento de alta, né, ou ter um fechamento não tão negativo quanto esse, né? Para quê? Para que as médias chegassem até o preço. Nesse caso, o preço acabou retornando até as médias, tá? Então, essa primeira barra aqui, né, ela deixou, né, a possibilidade de você até fazer uma venda de retorno às médias, tá? Gap de alta, né, interesse comprador, Fab 4 de compra, pessoal, certo? E aí, né, a movimentação do preço fez, né, um lindo, né, cup handle, tá? Com tudo que tem direito, certo? Tem aqui a máxima da movimentação, né, ele volta à máxima da movimentação, né, um fundo arredondado, e gerou, né, exatamente a expectativa dessa movimentação, que é você inclusive pegar, né, a projeção dessa movimentação aqui, tá, para cima. E ela batia praticamente com essa região aqui da VWAP do dia anterior, né? E pagou muito bem, né, pessoal? Foi uma movimentação realmente de livro, não há nem o que se falar, né? Realmente a aplicação do conhecimento, né, de maneira perfeita, tá aqui. É um dia que as coisas ficam realmente entra, né, para uma observação de história, né, tá? Então, tivemos aqui a ideia do cup handle, o preço volta às médias, olha, não rompe a MM50, tá? Não rompe a MM20, tá? Então, você vê aqui uma pequena sobreposição de barras. Eu vou dar um pouco de zoom aqui, porque eu quero trabalhar, né? Eu sei que eu ainda não falei sobre isso, mas para quem já estuda Brooks há mais tempo, né, já está habituado a isso aqui. E aqui, pessoal, você teve, né, uma movimentação de correção, tá? Uma movimentação de baixa, certo? Aí você tem uma movimentação de alta, e aí você volta para uma movimentação de baixa, certo? Quando você volta para uma movimentação de alta, isso aqui ativa uma movimentação, certo? Aqui é uma M2B, tá? É um setup de compra, né, trazido pelo Brooks, né, também utilizado como contagem de barras. É um setup bem interessante. A gente havia apontado esse setup no dólar, né, no dia de ontem, tá, que ele havia feito um M2S, que seriam nada mais nada menos do que um pullback, tá, com duas pernas. E a entrada mais segura, né, seria aqui na High 2, tá? Então, aqui, né, durante essa movimentação aqui a gente tem a High 1, né? E aí o preço faz uma movimentação, né? Então isso daqui é uma perna, essa perna se finaliza quando você vem acima dessa máxima, e ele faz uma nova perna, né, quando vem abaixo de barras. E aí você tem aqui, né, a partir do momento que ele rompe a primeira máxima, né, você tem aqui, né, a sua High 2, né, ativando a sua entrada. Esse aqui seria um ponto de entrada, né, com stop aqui, e você pegaria toda a movimentação, tá? Pós isso, né, pessoal, a gente teve aqui dentro do nosso trade system, né, esses gatilhos de compra aqui, tá? O alvo dessa movimentação, né, a partir do momento que você tivesse observado, né, esse fundo arredondado aqui, minimamente, né, precisa ser, tá, esse topo, né, topo da sua xícarazinha de café, tá? Aqui, né, você tinha entrada aqui pelo M5 mesmo, um stop de 136 pontos, né, e 550, tá, de alvo inicial, beleza? E aí, né, a partir do momento que essa movimentação ela é rompida por essa barra aqui, né, você sabe, né, tá, para quem já estudou esse padrão, né, que a projeção dessa movimentação, né, acaba sendo o alvo, tá? Então, esse movimento aqui projetado, né, ele dava exatamente aqui onde estava a VWAP, né? Então você tinha um espaço aí de pelo menos mais 500 pontos, 700 pontos, né? Deu 700 pontos para cima, tá? Então, só essa movimentação mais essa outra, né, que era a projeção inicial, né, do cup handle, ela te deu a possibilidade, né, de cerca de quase 1.200 pontos, tá? O preço continua, né, a movimentação de alta, tá? Você ainda teve mais alguns gatilhos aqui, ó, tá? Mais esse outro gatilho aqui, mesmo afastado das médias. Esses gatilhos aqui eu não recomendo tanto, sabe? Porque você pode passar um calor nele, você pode entrar também já na exaustão, né, do movimento, já acabar entrando no final, dentro de uma tendência, tá? Então, interessante você tomar cuidado, né? Uma barra já ampla, tá?
Você também podia contar isso daqui, né, como puxadas, né, tendo só os pullbacks, né, essas barras, né, onde você poderia, né, pensar no canal estreito, né, entrar até mesmo abaixo de barras, tá? Então você teria uma movimentação de alta, né, um pullback, uma movimentação de alta, né, aqui um pequeno pullback, tá? Ou aqui, certo? Beleza? Até 4 puxadas ali, né, vendo essa movimentação, e é uma movimentação extremamente forte, né? Só que a gente não conta o Eds, né, em canal estreito. A gente espera essa movimentação ela migrar para um canal amplo, né, porque aí isso daqui fica mais válido, tá? E aí, né, dando continuidade na ideia de livro, né, pessoal? Aqui, ó, você tem, né, um impulso, certo? Um impulso que vai além, tá, da máxima do dia. Você já tinha tido aqui algum gap aberto, tá? Não havia sido fechado. E posteriormente, né, você tem essa barra, a maior barra até então do dia, positiva, certo? Essa aqui é a sua barra de impulso. Beleza? O preço teve uma movimentação de impulso, né? Aqui já é ciclo de mercado, né, pessoal, do All Brooks, tá? Eu vou tirar um pouquinho o zoom para poder riscar um pouquinho a mais aqui, tá? O preço fez a movimentação, né, de impulso, tá? Em seguida, a gente teve uma movimentação de canal estreito, tá? Até 3 barras correção, canal estreito, beleza? E aí, né, impulso, canal estreito, pullback, tá? E canal amplo, pessoal. Isso daqui foi fantástico, né? A movimentação realmente dentro da literatura todinha do All Brooks hoje, né? Não dá pra gente negar. Um ponto interessante, né, ali do M60 é que ele fechou, né, o gap, tá? Os gaps que haviam ficado abertos, né, que é aqueles que a gente havia marcado, né, o preço fechou. Como que eu cheguei nessa linha aqui, né, pessoal? Tem uma máxima, tem uma segunda máxima, e o preço faz uma correção maior que 3 barras, né? Então você teve aqui, ó, uma correção um pouco maior, né, tá? E veio, né, abaixo de barras, certo? Então eu tive aqui o pullback. Então essa movimentação aqui, ó, copiada e colada e jogada aqui nessa mínima, né, gerou minha possibilidade de canal, tá? E aí aqui ele respeita, né, já o terceiro teste aqui nessa movimentação, né, depois, né, da gente ter observado que agora virou um canal amplo, né, o preço começa a vir abaixo de barras, muda o cenário aqui do canal estreito, tá? E, né, aqui ele acaba respeitando, né, paga até uns pontinhos aqui, numa movimentação, né, contra a tendência, tá? Cerca de quase 400 pontos, tá, pessoal? O que é isso aqui, pessoal? Tá? Aqui é um trade range, né, pessoal? Aqui é uma lateralidade, tá? É uma lateralidade, né, que durou mais de 20 barras, né? Quando a gente tem uma lateralidade que dura mais de 20 barras, né, o Brooks nos ensina que a possibilidade de pullback da movimentação ela cai para 50-50, tá? Mas ainda assim, né, essa movimentação veio deixando características de alta, tá? Por que características de alta? Porque ela renova a máxima, para de renovar a mínima, né? Até aqui estava, né, uma boa dúvida. Quando ela volta a renovar a máxima, não renova a mínima, renova a máxima de novo, tá? Aí a gente fica com aquela ideia, né, de que o preço podia vir, pelo menos, tá, até esse topo aqui de novo, né? Se a gente compra, a gente quer que o preço teste esse topo, tá? Beleza? E aí a movimentação, né, ficou, né, exatamente dentro do canal amplo de alta, né, de maneira fantástica, né? Realmente foi hoje, né, padrão de livro, né? Não há o que falar. Pontos interessantes, né, que a gente havia deixado marcado, né, lá da postagem do Instagram, aqui, né, a gente tinha esses gaps, né, gaps abertos, né, tinha deixado aqui com a regra de coloração um pouquinho diferente, tá? E aqui, né, no M60 a gente está vendo agora, né, um canal estreito de alta, assim como aqui, né, foi um canal estreito de baixa, né? Você não via grandes movimentações contrárias, né? Quando você começa a ver movimentos contrários, você vê com barras menores e que são, né, rapidamente, né, revertidos, beleza, pessoal? Então, atenção, né? Faltou pouca coisa aqui para o nosso topo, né, tá? Do dia 19, né? Certo? Temos essa movimentação aqui, dá para deixar um alarmezinho ligado. Depois disso daqui, pessoal, o que a gente tem? A gente tem esse outro gap, tá? Eu vou manter ele aqui com essa movimentação aqui, ó. Tá? Seria a nossa nova possibilidade, tá, de gap, certo? Só vou prolongar um pouquinho aqui e trazer essa movimentação aqui para cá. E colocar, né,
corzinha aqui, num preenchimento aqui, tá? Então a gente tem esse gap, né, que ainda tem a possibilidade de ser fechada, a movimentação se mantendo, né, nessa movimentação de canal estreito, né, rompendo máximas ou tendo uma barra negativa, tendo a sua máxima rompida, né, é a característica, né, de canal estreito, beleza? Então, atenção, né, a essas movimentações, que é quando, né, você pode, né, entrar até abaixo de barra. Né, você teve um impulso, aqui você está vendo um canal estreito, pode ainda ter um pullback, né, para gerar um canal amplo, só que aqui nos 60 minutos, beleza, pessoal? Tranquilo? Então, 5 minutos foi um dia realmente espetacular, né? Tá? Então, só essa primeira movimentação aqui, ó, ela te dá quase 1.700 pontos. Só essa primeira movimentação, né? Até o final do dia, ó, deu cerca de 2.400 pontos, tá? Beleza? Então, a ideia, né, que a gente passou no vídeo anterior, né, de que o dia 22, né, pessoal, que foi um doji, né, aqui no diário, né, poderia, né, nos levar à ideia de expansão, né? Até falei do Oliver, né, que eles chamam isso daqui de narrow bars. São barras pequenas, né, barras estreitas, né, de contração. Isso aqui seria, né, a barra de expansão, beleza? Foi um exemplo de livro aqui também, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no dólar, né? Sem delongas. O dólar, pessoal, a gente pode até considerar, já que ele veio testar aqui, né, um fundo duplo, né? Então ele fez aqui uma wedge, tá? Certo? Uma wedge com fundo duplo, né? Tá? Pelo menos com esses 2 ou 3 aqui anteriores, né? Ele já veio testá-los, né? Esse aqui abaixo ainda não, tá? Também já ficou um pouco mais difícil dele vir, né? Porque ele acabou apresentando praticamente, né, mais que 50% até da barra, né, de recuo. Né? Quando volta demais, né, a gente consegue observar que aqui tem pressão dos compradores, tá? Se não tivesse, né, o preço provavelmente já teria vindo até fazer esse fundo duplo exato aqui com essa mínima, tá? Então, a gente tem uma wedge, né, com fundo duplo, beleza? Retratando, né, aqui novamente a mesma ideia, né, que a gente trouxe aqui, a gente tem aqui, ó, uma perna de alta, certo? O preço vem acima de barras, e aí eu tenho a minha L1, certo? Quando o preço veio acima de barras de novo e ele tocou finalmente aqui a MM20, né, ele começou a dar a ideia, né, da possibilidade da gente ter o quê? Né, uma M2S. Né? São duas pernas, né, duas pernas de pullback até a média móvel de 20. Tá? É esse setup. Ele se parece um pouco com um PC de venda, PC de compra, né, mas o Brooks ele narra ele como duas pernas, tá, de movimentação. E a entrada mais segura, pessoal, dele acaba sendo a L2. Então aqui você tem, né, a L1, né, quando o preço ele faz essa perna de alta, ele chega próximo da movimentação, não chega a tocar, aí ele vem abaixo de barras, então aqui seria uma entrada por L1. E aqui, né, após ele romper a máxima, né, e já com essa mesma barra aqui realizar o teste da média móvel de 20, né, quando ele vem abaixo de barras aqui, quando ele faz essa movimentação, né, aqui ele ativa, né, uma L2, tá, pessoal? Que é a entrada mais segura, né, que o Brooks cita, tá? Então, se parece um pouco com o PC, mas tem algumas peculiaridades, né? Ele tem essa ideia dessas duas pernas aqui. E aí ficou, né, a ideia de que o preço poderia, né, vir a uma movimentação de baixa, tá? Você tinha gatilho de venda no diário aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, a gente vai dar uma olhada agora no M60, né? A gente sabe, né, já que o preço abriu em um gap de baixa, né? O preço abre, né, praticamente já em cima, né, do... Deixa eu apagar isso aqui primeiro. Né? O preço praticamente abre em cima dessa região de fundo duplo, né? Só que ele abre, né, num gap de baixa. Gap de baixa é interesse vendedor, certo? E se você parar para pensar, pessoal, aqui, ó, eu vou montar aqui a extensão do dia, né, para você analisar, né, a ideia de gap. Se você parar para analisar, essa movimentação toda, né, é como se fosse isso aqui, ó, tá? Você tem uma big barra de baixa, certo? Você tem aqui uma big barra de baixa. Essa barra aqui de alta, né, ela seria a tentativa de retomada. Ela volta, né, para testar essa região de fundo, né, do dia anterior, que é uma região que não era perdida. Né? Você tinha visto aqui, a gente tinha inclusive, né,
aqui, ó, tá? Essa possibilidade aqui, né, de wedge, tá? Porque essa região não era perdida, não havia ficado gap aqui abaixo, tá? O preço vinha, né, mas logo ele voltava para dentro dessa movimentação, certo? E pensando, né, em uma wedge, tá? Você poderia também, né, traçar, né? Deixa eu só colocar aqui a marcação aqui só para vocês verem, né? A partir do momento que você viu o rompimento, né? Já que a gente está falando do rompimento de wedge, né, você poderia, tá, traçar a máxima dessa movimentação, certo? E, claro, né, trazer aqui para a mínima rompida, né, onde foi perdida a movimentação, tá, e traçar a dimensão, né, dessa possibilidade de wedge, né, para baixo, beleza? Então ele daria aqui em 5,093, tá bom? Assim como aquela região, né, dos dois fundos, né, que estavam aqui, né, que é essa aqui, né, tá, e essa outra, que é onde o preço, né, acabou encontrando, né, algum tipo de suporte. Estava bem afastado das médias aqui também, né, pessoal, tá? Era difícil, né, de ocorrer esse rompimento aqui e extrema continuidade, né? Pelo menos difícil de ocorrer, né, sem um pullback, tá? E aí, sim, né, a movimentação pode, né, apresentar algum tipo de continuidade, tá? Tá embaixo agora, né, pessoal? Tá numa estrutura de baixa. Então se abre num gap de baixa amanhã, tá muito mais fácil disso daqui cair. As médias estão bem abertas, né, tem uma boa amplitude entre elas. Já deu, né, claro, o alvo da nossa wedge, né, de possibilidade de wedge, tá? Além disso daqui, né, você poderia também trabalhar esse pivô, né, também acabou dando o primeiro alvo, tá, desse pivô macro aqui, né, que foi rompido, tá? Certo? Aqui no M60, né, pessoal, o que a gente vê aqui, né, de possibilidades, tá? Gap de alta, né? O que o preço tem aqui para enfrentar? Só voltando um pouquinho, né? Essa movimentação aqui. Eu acho que essa daqui eu acabei mexendo nela. Realmente eu estava sem entender aqui do porquê. Ela estava bem aqui, né, pela manhã, tá? Eu acabei arrastando ali sem querer. O preço pode, né, abrir com gap de alta. Ele abrindo com gap de alta, ele tem a 20, né, como agora uma resistência, tá? Essa região aqui de troca de polaridade também, né, acaba atuando como uma possibilidade de resistência também, tá? Então, atenção, né, ele abrindo com gap de baixa, né, aí fica um pouco mais tranquila a movimentação, né, para quem sabe até mesmo, né, fazer o teste daquela movimentação aqui, né, que é essa movimentação que está com alarme aqui, certo? Mas a princípio, né, ele precisa perder, tá, essa mínima aqui para poder pensar, né, na possibilidade de fazer um fundo duplo realmente naquela mínima ali, onde entrou bastante defesa no diário, tá, pessoal? Que é essa região aqui, tá? Beleza? Então, assim, né, olhando aqui o M60, né, a gente vê que isso daqui ainda é uma grande lateralidade, né? E de certa forma, né, a gente está baixo, tá, nessa lateralidade, a gente pode chegar um pouco mais baixo? Pode, né, mas essas regiões aqui, né, a gente já está meio que no terço, aqui, né, no terço inferior da lateralidade, né, onde você poderia, né, estar montando uma ideia de posição de compra, né, para estar bem posicionado em uma situação, principalmente se o preço estiver muito afastado das médias, tá? Então, uma forma de ler, né, pensando em ciclo de mercado, né, bem interessante, né, porque você busca se posicionar bem, tá? Então, você evita, né, algumas entradas que poderiam te levar a alguns stops, né, meio bobos até, tá? Pensando em ciclo de mercado, né, pessoal, tá? Então, uma montagem de posição por aqui, né, seria interessante, principalmente pensando, né, no retorno à média, né? Então, um tradezinho que eu fiz à tarde ali. 5 minutos, tá? A gente não vê, né, exatamente aquele fundo arredondado aqui. Eu nem vou tentar montar aquela mesma ideia para vocês aqui, porque eu não consegui ver, tá? Então, geralmente, o Brooks, né, ele fala que quanto mais fácil, né, você vê uma movimentação, mais fácil outros traders vão ver também, e mais fácil essa movimentação vai ser operada, tá? Dessa forma, certo? Aqui eu não vi exatamente o fundo arredondado, eu vi que teve gente que viu, né, tá? O que eu vi, né? Eu vi um gap de baixa, tá? Uma tentativa de rompimento, tá? E virou, né, uma TTR, tá? Virou ali um Barbed Wire ali, certo? Virou pura sobreposição de barras, né? Mas em tendência de baixa, né, pessoal? O preço não conseguiu romper a média móvel de 20,
tá? Não dá para eu pensar em contar aqui duas pernas, né? Porque o preço realmente ele deitou aqui na MM20, tá? E ficou por aqui, tá? Até se você forçar, acho que um pouco a barra, né? Você consegue ver aqui uma perna de alta, tá? E aí aqui, né, seria a sua low one, né? E aqui uma segunda perna de alta, tá? Tá correta a leitura, porque é o primeiro momento que o preço vem, né, acima após, né, a sua L1. Ele vem aqui fazer a sua high one, né? Tá? E sua high 2, né, que já tinha uma perna de alta, né, aqui sua segunda perna de alta, e aqui, né, a sua L2, né, que seria a sua entrada mais segura, tá, dessa movimentação aqui. Então você tinha aqui, ó, um stop de 10 pontos, né, e de maneira rápida, né, nem vou jogar para aquela outra perna, 62 pontos, tá. Após o rompimento, né, dessa movimentação aqui, você deve, né, trabalhar FIBO, tá. E aí você vem, a princípio, o primeiro alvo, deu já na própria barra, segundo alvo, o fechamento da barra, terceiro alvo, né? Aqui, né, onde teve uma pequena congestão, né, acabou gerando um pequeno pullback, tá bom? Então, atenção, né, a rompimentos, né, pensem em movimentos projetados, tá? Quando vocês observarem bons rompimentos. Aqui, ó, nesta barra aqui, ó, a gente pode, né, inclusive fazer, né, um trabalho de falha, né, de H1. O que é H1, né, pessoal? É a primeira tentativa de retomada de alta da movimentação, correto? Então eu tenho uma tentativa de H1 e aqui você teria que estar apostando na falha de H1, vendendo, né, acima de barras, tá? Por quê? Porque você está vendo um impulso, né? Você não viu o preço vir acima de barras em nenhum momento, tá? Depois do forte impulso. Aqui foi a primeira tentativa. Então, isso daqui nos remete mais à realização de lucro, tá? Do que a uma possibilidade de reversão, tá? Então, pense dessa maneira, né? Veja a pressão, analise a pressão. Observa a cor, né, que você tem. Você não tem nada ali te dizendo que é para você estar comprando isso daqui, tá, pessoal? A ideia de ter essa regra de coloração é para você não operar contra, não é para você ficar achando que você vai ter reversão ali, tá? Você pode levar, pode carregar. Aqui você poderia fazer essa venda por contexto, né? Você tinha, tá? Vários outros fatores. Ponto negativo, distanciamento das médias, né? Às vezes podia gerar um pullback um pouco maior, uma troca de polaridade aqui, tá? Beleza? Então, atenção, né, a essas movimentações, cuidado em ficar buscando reversão, né, principalmente movimentações limpas, né, como essa, tá? Daria para você fazer algo parecido, né, com aquilo que a gente fez no índice, né, você tem uma perna, uma segunda perna, aqui estão os pullbacks, tá? Curtos e rasos, né, extremamente curtos. Uma terceira perna, tá? E depois aqui mais uma perna, né, aqui, tá? Então, uma quarta perna tá nessa movimentação, né, vindo ainda mais baixo ainda. E aí, né, chegou aquelas regiões lá das mínimas, né, dos dias anteriores. E aí começou uma movimentação aqui interessante também, porque a gente ainda trabalhou naquele dia de contagem de barras, né, que é o Endless Pullback, tá, que é o pullback final. É que toda vez, pessoal, que você vê, por exemplo, uma movimentação assim, ó, quando você vê isso daqui começar, você tem que ver isso daqui como pullback, ou seja, vai ser uma perna menor para ter uma perna maior, tá? Aí você pega e vê outra Big Barra. Nossa, uma Big Barra. Aí você começa a ver uma correção. Você vai pensar em uma perna menor para ter uma perna maior. Por isso que a gente opera a tendência. Porque a perna maior, ela sempre, a perna da tendência ela é sempre maior. Tá? Então, você viu aqui uma movimentação fantástica. Uma barra verde ignorada. Movimentação fantástica, barra verde ignorada. Né? Falha de H1. Aqui nem teve falha de H1, né, porque não veio acima de barras. Você veria isso daqui no M1, tá? Mas como eu falei para vocês no vídeo de contagem de barras, né, eu não utilizo, tá, contagem de barras em tempo menor do que o M5, tá? Não uso essa metodologia em tempo menor que M5. Eu uso para maior, para menor não. E aí você vê, né, começar essa movimentação aqui. E o Brooks nos ensina, né, que quando a gente vê mais do que 20 barras em uma movimentação assim, né, que aí você começa a contar barras, né? Ah, aqui é uma L1. Ah, aqui é uma L2. Ah, aqui é uma L3. Ah, aqui é uma L4. Aqui é uma L5. Aqui uma L6, aqui uma L7, tá? Começou, pessoal, a chegar nessas contagens L5, L6, tá? Aí ele para, né? Peraí, isso daqui não tá mais parecendo um pullback, né? Ou a gente está pensando em movimentação de queda, né? A gente está contando as L1, né? Aí aqui abaixo de barras L2, tá? Aqui L3, aqui L4, né?
aqui L5, tá? E nada do preço vir abaixo de barras. Cadê a mínima aqui sendo renovada, né? A mínima prévia é essa daqui. Você quer ver isso para você poder ver isso, né? E não fez, tá? Então aqui ele chama de pullback infinito. Quando ele fala que a gente tem um pullback infinito, né? E quando a gente fala de pullback, né, a maior possibilidade é o preço fazer isso aqui, certo? Pullback, isso aqui, né? E não, né? Quando ele fala do pullback infinito, né, ele fala que as possibilidades, né, elas acabam de mudar, tá, para 50-50. E aí, né, se você dá uma olhada lá no M60, você viu que quando o preço chegou nessa região, ele estava bem longe das médias, né, pessoal? A média móvel de 9 estava por aqui, né, se você retomar, né? Você dê uma olhada aí no teu próprio gráfico aí no M60, tá? Aqui você teve um gatilho de compra, né, e você tinha bastante espaço de retorno na média, né? E aí aqui deu um tradezinho legal, né? Pagou cerca de 22 pontos, tá? Né, mais ou menos do ponto de entrada. Então ele fez uma movimentação de alta, acabou renovando algumas máximas minoritárias aqui, tá? A majoritária era essa, tá? E aí gerou uma possibilidade de entrada, fez um pequeno pullback nas médias aqui, ó. E aí, né, se você entra aqui para o topo duplo, né, já era interessante, né? Já era um trade razoavelmente interessante, né? Pagaria 12 pontos, né? Você tinha um stop aqui, tá? De 9. Beleza, pessoal? Então, e aí depois, né, uma pequena lateralidade, beleza? Então, o dia de hoje, né, o dia de amanhã, né, a gente viu ali que no M60, né, tá mais fácil para descer. Se o preço abre no gap de baixo, ele já vai estar em Fab 4 de venda, tá? A MM200 já está aqui nos 5 minutos, então já fica mais fácil, né, dele vir testar essas mínimas ou testar até mesmo novas mínimas, né? Ele abrir no gap de alta, tá? Se você olhar aqui no próprio 5 minutos, né, você teria também, né, a possibilidade de pensar aqui, ó, uma possibilidade de retração, tá? De pontos de parada já, mesmo por retração, né? Você tem o 38.2, 50%, 61.8. E depois pode ainda voltar para uma movimentação de baixa, né? Por quê? Porque ali nos 60 minutos, tá? É esse tempo aqui, né? As coisas não estão, né, muito favoráveis, né? Apesar dos fundos duplos aqui, né? Pelo posicionamento do preço média, ainda não é tão interessante, né? Apesar da pressão de compra que entrou aqui. Mas a gente depende, né, de onde o preço abre, né? Se o preço abre, por exemplo, no gap de alta, a gente sabe que já abriu com interesse comprador. E aí você vai ter, né, que pensar, tá, em pontos de retração a princípio. Por quê? Porque agora você tem uma perna de baixa forte, é uma boa movimentação de baixa, tá? Então você tem 38.2, você tem MM20, você tem MM50, tá? Você tem os 50% da movimentação, beleza? Então, abrindo no gap de baixa, fica mais fácil descer. Abrindo no gap de alta, pode ter uma movimentação mais complexa, né, de subida, tá? Alguns TTRs ali em time frames menores, né? Porque aí o preço está subindo contra, né, ali os 60 minutos ali, e no diário, né, você está numa tendência de baixa, tá? Não é igual o índice, tá, pessoal? O índice, o diário, ele estava numa tendência de alta, as médias ainda alinhadas, ainda abertas, né? Tá? Então, as coisas são um pouquinho diferentes aqui, né? Aqui a subida ainda é mais tortuosa, né? Vocês podem ver que as movimentações de subida, né, são bem mais complexas, né, do que aquela, né, possibilitada, né, pela alta do diário, do índice, beleza? Então, atenção para amanhã, né? Para onde o preço abre, né? Já tenta entender alguma coisa ali, né? A nossa função é tentar entender algumas movimentações. Aqui se o preço abre também, né, num gap de alta, tá? Ele ficaria um pouco afastado das médias, né? Mas ainda poderia ter um espaço para continuidade, né? Pode até vir fechar esse gap aqui, né? Abrindo num gap de baixo, ele tem as médias, a gente pode ter uma lateralidade aqui, né? Porque se ele abre num gap de baixa, né, não está tão fácil para continuar já uma descida ferrenha. E aí você faz a mesma coisa, né? Abriu no gap de baixo, você quer entender, né, pontos de retração. O preço pode voltar até o 38.2, voltar a subir 50% de toda essa perna, né? Que é uma retração que ocorre muito, né? Até mesmo 61.8, tá? Abrindo no gap de alta, né, tem esse topo, né, para fechar aqui do dia 19, e depois, né, o gap, certo? E lembrando, né, que lá no diário você tá com uma boa tendência de alta, né? Teve um bom fechamento, fechou rompendo a máxima do anterior. Então, não tá uma movimentação ruim no diário, tá? Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, atenção amanhã, né? Pensando só nisso daqui, né, pessoal? Pensando só no gráfico e mais nada, né? Seco.
o preço fechou, né, fazendo essa pequena aqui, o edge, né? Não é a melhor das edges, né, porque isso daqui é o quê? Um canal estreito, né, você não está vendo um pullback, né, um pouco maior, você não está vendo o preço ainda vir muito abaixo de barras, tá? Aqui nos 60 minutos, tá? E lá no M5, né, você nem viu, né, na verdade, aquele canal lá que a gente traçou, né, acontecer. Então, se ele abre fora aqui, né, você pode até projetar já essa movimentação aqui para cima, tá? Igual como a gente fez ali no dólar, né, quando perdeu a mínima, beleza? Então, atenção, né, a essas regiões, tá? Esse topo, fechamento do gap, região de volume, tá? Caso o preço venha, né, tentar renovar novas máximas, porque aí os pontos de parada, né, vão ser essas regiões aqui, né, extremas. Tranquilo, pessoal? Então, ele precisa testar. Renovando máxima, né, ele renova, né, toda aquela possibilidade de alta, né, de continuidade, para ir lá dar os alvos, né, de 118 mil lá. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, se gostou, né, curta, compartilha. O que você acha que a gente pode ter para amanhã, né? E faça suas marcações e bons trades amanhã. Bom trabalho. Valeu.